Olá, sejam muito bem-vindos. A gente está inaugurando hoje o nosso podcast Liderança e o Espelho. Nós vamos começar aqui com vários assuntos voltados para a liderança, mas o primeiro deles vai ser autoconhecimento, que é o ponto de partida de uma liderança mais autêntica, porque primeiro a gente lidera a gente mesmo para depois liderar o outro, não é verdade? Quando a gente tem essa clareza de quem somos, quais são meus pontos positivos, aonde que eu tenho mais dificuldade, quais são os meus valores, então o que que eu não aceito tirar da minha agenda de jeito nenhum, o que que eu realmente priorizo no meu dia a dia, eu consigo entender quais são as minhas emoções, eu consigo ter uma comunicação mais empática, eu aposto no meu desenvolvimento contínuo, então tudo isso tem muito a ver com o autoconhecimento e também com o nosso desenvolvimento pessoal. Aproveitando que o nome do podcast é O Líder, né, a liderança e o espelho, eu queria trazer uma frase aqui do Ryan Holiday, que escreveu o livro, né, O Ego é Seu Inimigo. Ele diz o seguinte: o maior inimigo do sucesso não é o fracasso, é o ego. Porque muitas vezes, se a gente está com o nosso ego alto, porque ego todo mundo tem, mas se a gente está com ele muito alto, tem uma voz interna ali que enche a gente de vaidade, de autossuficiência, que ou diz que a gente não errou, que a culpa é do outro, ou simplesmente não aceita esse fracasso e aí sofre muito e acaba não tentando de novo. Porque o ego ele quer aplausos, ele quer muito reconhecimento. E na verdade, fracassar só mostra que você tentou. Porque só quem erra é quem tenta fazer alguma coisa. E quando a gente fracassa, a gente tem que levar para um caminho do que eu aprendi com isso. Então, eu queria muito conversar com vocês sobre o autoconhecimento como ponto de partida de uma boa gestão. O meu nome é Raquel Paiva. Eu sou formada em gestão de pessoas, em gestão de negócios. E eu tenho 20 anos de mundo corporativo, 6 anos como fundadora de uma consultoria de RH, High Talent Gang. Sou líder de pessoas também. E eu estou aqui para dividir com vocês os meus aprendizados, os meus ensinamentos, os meus estudos, para a gente ir co-criando e melhorando aí a nossa gestão, tá bom? Agora, se a gente vai começar a falar sobre autoconhecimento, a gente tem que falar o que é o autoconhecimento, né? Ele é uma prática cotidiana que transforma a nossa relação, de como a gente lidera e os nossos relacionamentos também. O autoconhecimento nada mais é do que eu parar um momento do meu dia para olhar e pensar: quem sou eu além do meu crachá? O que eu tenho de bom, de ponto positivo? O que me atrapalha? O que é meu defeitinho? Uma vez eu fiz uma brincadeira, eu perguntei para algumas pessoas que convivem comigo, né, para que elas me falassem alguma característica muito positiva. E várias pessoas me falaram que eu era muito relacional, que eu gostava de ajudar as pessoas. Claro, né, gente? A pessoa de RH tem que gostar de gente. E o mais engraçado é que quando eu perguntei, e um ponto a desenvolver? Eram 10 pessoas, tá? Para quem eu fiz essa pergunta. As 10 pessoas responderam teimosia. E a minha primeira reação foi falar assim: eu não sou teimosa. Que horror. Por que eles estão falando isso? E aí, imediatamente, eu comecei a rir e pensei, já tô tomando, né? E aí, isso foi muito legal, porque isso é um ponto cego que a gente chama. É quando a gente tem um defeito, ou até uma qualidade, que a gente nem sabia, a gente só ficou sabendo porque muita gente falou, e não é possível que o mundo todo tá errado, né, Raquel? E só eu estou certa. Isso foi muito legal porque foi possível repensar. Ah, eu melhorei. No dia seguinte eu virei a pessoa que não é teimosa? Claro que não, continuo teimando, só que agora um pouco menos. Às vezes eu faço conversas internas do tipo, tá teimando de novo, né, Raquel? Então, autoconhecimento é isso, saber qual que é a tua marca que você deixa na vida das pessoas e o que que você precisa melhorar para evoluir aqui como ser humano e como líder também. Autoconhecimento é a gente reconhecer que todos nós temos sentimentos e que esses sentimentos geram pensamentos. Já ouviram falar de pessoas que são super positivas e outras vivem reclamando, super negativas? Então, isso tem a ver com a qualidade do que a gente sente, porque o que a gente sente provê pensamentos, e esses pensamentos geram atitudes. Então, se eu estou com raiva, eu penso que o mundo é injusto, por exemplo, que meu gestor é injusto, que a minha equipe não gosta de mim, não me ajuda, e a minha atitude é, por exemplo, almoçar sozinha, ignorar todo mundo, demitir alguém, enfim. Quando eu compreendo as minhas emoções, eu posso trabalhar em cima disso. Se eu estou com raiva, hoje não é um bom dia para dar feedback, mas talvez seja um bom dia para eu correr, ou ir na minha terapia, ou meditar, por exemplo. O Rairin Sunim, ele é um monge que já escreveu alguns livros que eu gosto muito, né? Um deles é As Coisas que Você Vê Quando Desacelera. E ele diz o seguinte: todo mundo tem raiva.
Até o Buda, né? Assim, até o monge tem raiva. A diferença é o que você faz com a raiva. Você pode matar alguém, pedir demissão, demitir alguém, gritar com a sua equipe, ou você pode fazer um exercício, meditar, como eu falei, escutar uma música, escrever o que você está sentindo hoje. Conhecer os seus valores também faz parte do autoconhecimento. Sabia que muita gente não conhece os valores? Vou dar um exemplo, tá? Tá meio na moda falar que o valor número um é a saúde, depois a família, depois é o trabalho. E eu sempre falo isso também, não, o valor um é a saúde. Só que, gente, se você pedir para fazer uma reunião comigo às 7 da manhã, às 6 da manhã, na hora que eu iria à academia, eu desmarco a academia e vou na reunião com você. No ano passado, eu terminei o ano doente, de tanto que eu trabalhei. E foi um momento de muita reflexão, porque quando eu estava lá no hospital fazendo nada, porque o mundo te para, né, quando você não para. Eu pensei, se meu valor número um é saúde, por que que eu trabalhei até morrer? Meu valor número um não é saúde, é trabalho. Talvez eu precise entender por que que meu valor número um é trabalho. Enfim, aqui é um papo por algumas horas. Então, o valor número um é aquele que a gente não abre mão. Se você está abrindo mão para trabalhar, por exemplo, aquele não é o seu valor número um. Por que que é essencial para líderes terem autoconhecimento? Vários motivos, gente. O autoconhecimento, ele gera confiança, porque você sabe exatamente onde você é bom, onde é o seu espaço, onde ninguém te tira, onde você é autêntico. Ele serve também para fazer o que eu disse, evitar dar um feedback num dia de raiva. Ele serve para entender qual é o plano de desenvolvimento. Então, se eu sei que eu sou teimosa, como é que eu desenvolvo para não ser tão teimosa? Talvez fazer reuniões com cocriação, escutar a ideia de cada um, tentar implementar a ideia de cada um. Então, isso tudo faz parte também. O autoconhecimento, ele traz essa questão do ponto cego que eu falei. E a partir do momento que a gente entende que é imperfeito, a gente começa a ter uma empatia de entender que o outro também é. Então, o julgamento diminui também. As nossas decisões, como eu falei em relação aos valores, começam a ser mais estratégicas. Então, aonde que eu posso dizer não? Onde que eu deveria priorizar a minha agenda? Né? Então, eu deveria dizer não para o trabalho às 7 da manhã e sim para o meu exercício, se meu valor número um é a saúde, e ter coerência também nas minhas ações, nas minhas palavras. Imagina que eu mando meu time todo dia chegar no escritório 8 horas da manhã, mas eu só chego às 10. Talvez eu não esteja fazendo uma boa liderança, eu preciso influenciar pelo meu exemplo. E aí eu tenho que alinhar esses valores pessoais com os valores da empresa. Tudo isso faz parte de um movimento de autoconhecimento. O ego, ele é como um farol, mas o conhecimento também. Então, quando eu tenho mais autoconhecimento, eu consigo diminuir um pouco o meu ego. Então, você só consegue iluminar o caminho da sua equipe se a sua própria luz estiver acesa. Então, se o líder não está bem, se a luz dele está apagada, provavelmente a equipe também vai ficar apagada. E eu já vi isso no mundo corporativo, de é, ser o RH de líderes que brilhavam e a sua equipe também performava e tinha todo o reconhecimento da empresa, e outros que por algum motivo estavam ali apagados e a equipe também não tinha esse reconhecimento. Então, o autoconhecimento ele não é luxo, ele é uma necessidade. Eu queria deixar um exercício prático aqui para você fazer no seu dia a dia. Eu queria te propor uma pausa, que não precisa ser muito longa, pode ser de 15, 20 minutos. Se pegasse um papel, uma caneta, usar seu computador, o celular, e dedicasse aí alguns minutos para você fazer aquela reflexão profunda de quem sou eu, o que eu tenho de branding. Quando as pessoas pensam em mim, elas pensam em quê? Ai, Raquel, quando eu penso em você, eu penso naquela que resolve o problema. Tudo bem, é o seu branding. Eu não quero ser essa pessoa, não, mas tudo bem. Enfim, pense quem é você. Quem é você além do crachá? Não é o seu cargo. Ah, eu sou diretor financeiro. Não é isso. Quem é você nesse mundo? Escreva aí suas características, seus pontos positivos. Orgulhe-se de quem você é, da sua história, da sua experiência. Então, liste aí 3 situações que você se orgulhou como líder aí no último ano, por exemplo. Algum momento de arrependimento para você entender que errar faz parte, não precisa ter um ego enorme, todo mundo erra como líder. Eu mesmo, em 6 anos de empresa, eu já errei tanto, gente, tanto. Um dos erros que eu já cometi aqui é que eu achava que eu podia fazer negócio sem ter contrato quando eu conhecia as pessoas, porque eram meus amigos. E aí, muitas vezes, eu me dei muito mal, né? Inclusive, calotes de amigo eu já tomei. Então, me arrependo por não ter sido bem profissional desde o início.
Faça uma reflexão profunda. Pergunte-se o que essas situações dizem sobre mim como líder. Que padrões que eu posso identificar, tanto de erros quanto de acertos, para que eu seja cada vez melhor aí no meu dia a dia. Então, faça isso pelo menos 15 minutos essa semana. E para fechar, eu vou trazer uma outra frase do Holiday, só que é de um outro livro dele, que é A Quietude é a Chave. Ele diz o seguinte: a quietude é quando finalmente paramos de ouvir o barulho externo e passamos a ouvir a nós mesmos. Nossa, isso é muito profundo. Principalmente para mim, a faladeira de plantão, tem muita dificuldade de ficar em silêncio. E eu tenho praticado isso, com algumas meditações, de manhã, de noite. Nas reuniões que eu faço, normalmente eu levo um caderninho agora e eu anoto os meus insights, nos treinamentos também, para não interromper. E muito pensando do como foi meu dia, como que eu quero a minha próxima semana. Às vezes eu escrevo. Não estou perfeita, Zé, longe disso. Mas estou tentando melhorar. E a liderança não é sobre falar mais alto, parecer mais ocupado. É realmente criar esses momentos de reflexão para a gente conseguir ouvir o coração e melhorar, sem deixar que todo esse barulho, essa urgência do mundo nos atrapalhe. Amanhã nós seguimos juntos aí no nosso episódio 2, onde eu vou trazer um pouco de história pessoal versus persona profissional, aprofundar nisso aqui. Eu te espero então. Sucesso aí no seu dia de hoje, que ele seja maravilhoso, que eu tenha te trazido algum insight e se prepara para o dia de amanhã. Um beijo, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Deixa aí nos comentários o que você achou, dúvidas, e amanhã a gente continua.